E dos nossos estúdios, no Morro da Cruz, em Florianópolis, a gente começa nossa edição falando que a Casan decidiu desativar um reservatório que estava em fase de testes em São José, aqui na nossa região, na Grande Florianópolis. O Paulo Miller está chegando ao vivo com as informações. Paulo, esse reservatório interditado foi construído pela mesma empresa responsável pela estrutura que rompeu semana passada, não é isso? Bom dia. Oi, Marta. Bom dia para você, para o Lucas, para quem está cedinho com a gente. Exatamente. A construtora Gomes & Gomes, ela tem um contrato com a Casan para a construção de 3 reservatórios. Um deles, aquele do Monte Cristo, que a gente mostrou na semana passada que rompeu, e outros 2 em São José. Um deles em São José, que estava ainda em fase de testes, esse foi desativado. Ele fica no bairro Forquilinhas. Ele foi dimensionado para ter uma capacidade de armazenamento de água de 5 milhões de litros. E aí para atender uma população, de acordo com a própria Casan, na primeira fase, de 328.494 habitantes. E posteriormente, numa segunda etapa, esse reservatório ele daria conta para abastecer uma população estimada em 437 mil pessoas. Então, esse é o dimensionamento que tinha esse reservatório. De acordo com a própria Casan, informações que foram repassadas ontem em uma reunião na comissão temporária da Câmara de Vereadores que analisa e acompanha todo o rompimento daquele reservatório no bairro Monte Cristo, na região continental de Florianópolis. Ele foi desativado, esse reservatório, para que ele possa passar essa estrutura por uma perícia, já que foi construída pela mesma empresa. Ainda não estava entregue também, estava em fase de testes, a exemplo lá do reservatório do bairro Monte Cristo. Um outro reservatório, que também foi construído por essa mesma empresa ali em São José, eu falei que foram 2, né? É na região central ali da cidade. Esse da região central, de acordo com a própria Casan, ele já está operando com carga total há pelo menos 6 anos. Ele tem capacidade para 1 milhão de litros de água. Esse não tem problema, de acordo com a Casan, né? Já passou pelos testes, já está operando aí com carga há 6 anos. Os 3 reservatórios que essa empresa é responsável pela construção, o que rompeu, mas esse aqui em fase de testes em Forquilinhas, em São José, que está desativado agora, mais esse da região central ali de São José, na Grande Florianópolis, fazem parte de um contrato aí na ordem de 14 milhões de reais. O reservatório mais caro, o custo maior, era do Monte Cristo, em torno de 6 milhões e 600 mil reais. Então, a partir de agora, com a desativação dessa estrutura, vai ser feita essa perícia para ver se a estrutura dá ou não para continuar esses testes e se posteriormente ela pode ser usada. Até porque todo mundo ficou, né, como diz no ditado popular, meio ressabiado com essa questão dos reservatórios depois que foi registrado esse rompimento. Nós procuramos, claro, a construtora Gomes & Gomes, que é responsável pela construção desses 3 reservatórios, do Monte Cristo e dos 2 em São José, mas a gente não teve ainda um retorno dos nossos contatos. Marta e Lucas. Obrigado pelas atualizações, Paulo Miller, e até já com mais notícias aqui da nossa região.